Você já sentiu que, embora o mundo ao seu redor transborde cores vibrantes, você é a única mancha de cinza persistente na paisagem? Que por mais que se esforce, nunca será bom o suficiente para simplesmente ocupar o seu próprio espaço? Imagine passar anos escondendo quem você é, acreditando que cada erro seu é uma falha incurável. Mas e se o que você considera quebrado em você for, na verdade, onde sua força está escondida? Esta é a história de alguém que descobriu o ouro no fundo, em uma ruela esquecida, onde o tempo parecia caminhar mais devagar. Existia uma oficina de restauração. O dono, um homem de ombros curvados e olhar sempre esquivo, era conhecido apenas como o artesão. Ele possuía um talento sobrenatural para consertar vasos de porcelana e relógios antigos. No entanto, havia uma ironia cruel em sua vida. Enquanto devolvia o brilho a objetos inanimados, sentia que sua própria alma estava permanentemente estilhaçada e coberta por uma poeira de inutilidade. Desde a infância, o artesão cresceu ouvindo que era menos inteligente que o irmão, menos ágil que os colegas, menos capaz que os vizinhos. Essas palavras, como gotas de ácido, corroeram sua confiança até que não sobrasse nada além de um imenso vazio. Ele se via como um erro de fabricação da vida, evitava espelhos e fugia de elogios, convencido de que, se alguém olhasse de perto o suficiente, veria apenas um amontoado de remendos mal feitos e inseguranças profundas e dolorosas. Sua rotina era um ciclo de silêncio e sombras. Ele acordava antes do sol, trabalhava até que os dedos doessem e dormia sem sonhar. Para ele, a felicidade era um privilégio de pessoas inteiras, e ele, claramente, não era uma delas. A baixa autoestima era sua carcaça, um escudo pesado que o protegia da rejeição, mas que também o impedia de respirar. Ele acreditava que, ao se tornar invisível, estaria seguro do julgamento, sem perceber que o juiz mais cruel morava dentro de si. Certa tarde, uma neblina densa abraçou a rua. O sino da porta tocou, um som cristalino que pareceu cortar o ar pesado. Uma mulher idosa, vestida com um manto que parecia feito de fios de luar, entrou carregando uma caixa de madeira escura. Ela não disse "bom dia", nem perguntou o preço. Simplesmente colocou a caixa sobre a bancada e olhou fixamente para o artesão. Seus olhos eram como poços de sabedoria antiga e, por um momento, ele sentiu que não conseguia mais se esconder dela. "Dizem que você cura o que o tempo feriu", disse ela com uma voz que vibrava como uma corda de violoncelo. O artesão baixou os olhos, como sempre fazia em sua timidez crônica. "Eu apenas limpo a sujeira e colo os pedaços, senhora. Não sou um milagreiro, nem pretendo ser." A mulher sorriu, um sorriso que continha um segredo secular. "O que trago aqui não é apenas um objeto. É uma herança que foi destruída pela vergonha. Só alguém que conhece o peso do próprio silêncio pode restaurá-la." Ela saiu antes que ele pudesse recusar o serviço, deixando para trás apenas o cheiro de sândalo e o mistério. Com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa. Dentro não havia um vaso dinástico ou uma joia rara. Havia apenas cacos, centenas de pedaços de um espelho antigo, misturados a uma poeira prateada que brilhava fracamente sob a luz da luminária. O artesão sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele odiava espelhos. Olhar para um espelho era confrontar a imagem que ele tentava apagar. Mas aquele pedido era diferente. Havia uma urgência silenciosa naqueles fragmentos que pareciam clamar por socorro. Ele decidiu que aquela seria sua última tarefa antes de fechar a oficina para sempre e desistir de tudo. Os primeiros dias foram um tormento absoluto. Cada vez que ele pegava um caco, via um reflexo distorcido de seu próprio rosto. As vozes do passado voltaram com força total. "Você vai falhar. Isso é perda de tempo. Você não é bom o suficiente para nada."
Ele suava frio, o coração martelando contra as costelas como um animal enjaulado. A baixa autoestima sussurrava que ele não tinha o direito de consertar algo tão delicado, já que ele mesmo se sentia um lixo. A tarefa parecia impossível, um quebra-cabeça de dor e vidro. Mas pela primeira vez em décadas, algo nele se recusou a se render à escuridão. Ele sentiu uma pontada de teimosia, uma centelha de dignidade que ele pensava ter sido extinta há muitos anos de autossabotagem. Ele começou a aplicar a técnica do kintsugi, uma arte ancestral que utiliza ouro para colar cerâmica quebrada. Mas ele levaria isso além. Em vez de tentar esconder as rachaduras, a técnica as celebrava, tornando o objeto mais forte e bonito justamente por ter sido quebrado e reconstruído. E se eu fizesse isso com o espelho? Pensou ele. Em vez de esconder as emendas, eu as tornarei o caminho da luz. Ele começou a derreter o ouro puro em seu pequeno cadinho de cerâmica. O calor da forja parecia aquecer, pouco a pouco, o gelo que envolvia seu próprio peito. Trabalhar com o espelho exigia que ele olhasse para si mesmo o tempo todo, durante horas a fio. Cada fragmento posicionado revelava uma parte de sua própria história negligenciada. Ele lembrou-se do dia em que parou de cantar porque alguém riu de sua voz. Lembrou-se de quando desistiu de pintar porque não era perfeito o suficiente. Cada caco era uma ferida aberta, mas ele agora tinha o ouro. Ao aplicar o ouro líquido nas bordas afiadas do vidro, ele sentia uma estranha e poderosa sensação de perdão. Ele não estava apenas colando pedaços de vidro, estava aceitando que as quebras e os traumas faziam parte da jornada necessária daquela peça. As semanas passaram e o artesão mudou de forma visível. Ele não curvava mais tanto os ombros. A obsessão doentia pela perfeição foi gradualmente substituída por uma busca sincera pela autenticidade de sua própria existência. Ele percebeu que a baixa autoestima era uma mentira confortável que ele contava a si mesmo para não ter que lidar com a responsabilidade de ser grande e brilhar. Ser quebrado era sua desculpa favorita para não tentar nada novo. Mas ao ver o ouro preencher os espaços vazios e escuros do espelho, ele entendeu finalmente que a beleza não está na ausência total de falhas, mas na coragem indomável de continuar apesar de todas elas, transformando cicatrizes em arte pura. Finalmente, após meses de dedicação quase religiosa, o espelho estava pronto. Não era mais uma superfície lisa, fria e comum. Era uma teia magnífica de luz, vidro e ouro. As rachaduras agora formavam desenhos complexos que pareciam constelações mapeadas no firmamento. Quando o artesão se posicionou diante dele, não viu o homem insignificante de antes. Ele viu um rosto marcado pelo tempo, olhos que agora tinham um brilho de propósito e as linhas douradas que o uniam ao mundo. Ele não era perfeito, ele era real. E ser real era o maior poder que ele já sentira em toda a sua vida. A velha senhora retornou no crepúsculo de um sábado chuvoso. Ao ver o espelho sobre a bancada, seus olhos brilharam com lágrimas de reconhecimento. "Você conseguiu", sussurrou ela, tocando o ouro com reverência. "Você não apenas restaurou o espelho, você restaurou a visão da alma." O artesão sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou sua oficina, antes tão escura e sem vida. Isto me ensinou que o espelho não estava quebrado para ser jogado no lixo, mas para ser transformado em algo único e eterno, disse ele com convicção. A mulher acenou, entregando-lhe a caixa novamente. "Fique com ele. O espelho da verdade agora pertence a quem aprendeu a se amar através das próprias ruínas." A partir daquele dia memorável, a oficina das sombras tornou-se a Casa do Ouro. Pessoas de todos os cantos vinham para ouvir a sabedoria daquele homem transformado.
Ele ensinava que a autoestima não nasce de ser o melhor do mundo, mas de ser o mais honesto consigo mesmo em todos os momentos. Ele aprendeu que nunca fomos feitos para ser perfeitos. Fomos feitos para ser inteiros, com todos os nossos remendos, falhas e brilhos próprios. O homem que antes se escondia nas frestas do mundo, agora caminhava pelas ruas com a cabeça erguida e o peito aberto. Ele sabia que ainda haveria dias difíceis, pois a vida é feita de ciclos constantes. Sempre que a sombra da dúvida tentava retornar, ele olhava para o seu reflexo no espelho de ouro e lembrava: as rachaduras são os lugares sagrados por onde a luz finalmente entra. Ele superou a baixa autoestima, não eliminando suas fraquezas, mas abraçando-as com tanta força que elas se transformaram em sua maior virtude. A história do artesão nos ensina que a nossa percepção de valor é muitas vezes distorcida por vozes externas que nunca tiveram a intenção de nos ver crescer. A superação começa no momento exato em que decidimos que nossas falhas não são o ponto final da nossa história, mas o parágrafo inicial de uma nova forma de beleza. Você não é o erro que cometeu no passado, nem o insulto que recebeu de alguém amargo. Você é a obra-prima que está sendo reconstruída a cada batida do seu coração. Use o ouro da sua própria compaixão para colar seus pedaços e veja a mágica da vida acontecer bem diante dos seus olhos cansados. A jornada para vencer a insegurança é longa e cheia de obstáculos, mas cada passo dado em direção ao amor próprio conta imensamente. Lembre-se de que até o diamante precisa de pressão extrema para se formar, e o ouro precisa do fogo ardente para ser purificado de suas impurezas. Se você se sente quebrado hoje, saiba que você tem em mãos o material necessário para criar algo muito mais valioso do que a perfeição estéril. Você tem a resiliência de quem sobreviveu. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas e sem alma. Ele precisa desesperadamente de pessoas autênticas que não tenham medo de mostrar suas marcas de vitória sobre a dor. Agora, olhe para a sua própria vida com atenção. Quais são os cacos que você tem tentado esconder debaixo do tapete? Que tal começar a olhar para eles com um pouco mais de gentileza hoje? A sabedoria não está em nunca cair, mas em saber que, ao levantar, você traz consigo uma força inabalável. O artesão das sombras descobriu que o seu valor era incalculável, e o mesmo vale para você, sem exceções. Nunca deixe que o medo de ser imperfeito te impeça de ocupar o lugar que é seu por direito neste universo vasto. Sinta a paz profunda que vem com a aceitação total de quem você é. Imagine-se agora finalmente livre do peso esmagador do julgamento alheio, respirando fundo e reconhecendo que você é, e sempre foi, suficiente para ser feliz e realizado. A vida é um mosaico complexo, e cada pedaço seu, por mais estranho que pareça, é essencial para completar o quadro final da sua existência. Seja o artesão dedicado da sua própria alma e não tenha medo de usar o ouro da esperança para brilhar mais forte do que qualquer sombra que tente te apagar. Este é o convite que a vida te faz todos os dias. Levante-se, olhe-se no espelho da verdade e declare em voz alta que você merece ser amado, respeitado e, acima de tudo, ouvido. A superação da baixa autoestima é um ato de rebeldia sagrada contra a mediocridade do desamor próprio. Seja rebelde, seja corajoso o suficiente para ser vulnerável. A história do artesão termina aqui, mas a sua está apenas começando um novo capítulo, cheio de luz e uma sabedoria que só quem já se sentiu quebrado pode realmente compreender. Que esta história ecoe no seu coração sempre que a dúvida tentar sussurrar mentiras em seu ouvido. Você é luz e força pura. Se esta jornada do artesão tocou a sua alma e te lembrou do seu valor real, não guarde esse sentimento apenas para você.
Curta este vídeo para que esta mensagem de esperança alcance corações que ainda sofrem no silêncio. Inscreva-se no canal Histórias de Sabedoria para continuar alimentando sua mente com reflexões que transformam. E por fim, comente aqui embaixo qual cicatriz da sua vida hoje você vê como ouro. Vamos juntos construir uma comunidade de luz.